Olá, hoje é dia 16 de dezembro, minha primeira segunda-feira de férias. Nesse ano de 2024 eu fui uma péssima leitora e eu preciso retomar meu ritmo de leitura. Então eu vi esse desafio de você ler a mesma quantidade de tempo que você ficou no celular. Então, como hoje é segunda-feira, eu peguei aqui quanto tempo eu fiquei no celular na última segunda-feira, que deu 4 horas e 17 minutos. E a minha média é 4 horas e 23. Muito tempo. Então eu vou tentar ler hoje, não, eu vou conseguir ler por 4 horas e 17 minutos. E o primeiro livro que eu escolhi, A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. E eu quero ver quanto eu consigo ler em uma semana, trocando tela por livros. Oi, eu já li bastante, ó, falta 1 hora e 53 minutos. E eu cheguei na página 116. E que livro bom! Nossa, muito bom. Mas depois que eu terminar, eu vou falar mais sobre ele. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro. São 8h30. Ontem eu cumpri o desafio, eu li às 4 horas e 17, mas eu acabei um pouquinho tarde. Então, por isso que eu não vim gravar. Mas eu consegui chegar em 4 horas e 17 na página 190 do livro. Falta só isso aqui. Confesso que eu queria terminar, mas eu falei, não, segui o desafio, não leia mais. Então vamos, quero terminar esse livro logo. É muito bom, sério, muito bom. Assim, o meu preferido da Carla Madeira ainda é Véspera, mas esse livro também é muito bom. Bom, eu vou ler o final antes de vir falar sobre ele, mas vamos ver qual foi o tempo da terça-feira passada. Eu fiquei na tela por 3 horas e 59 minutos, então é o que eu vou colocar no nosso cronômetro hoje, 3 horas e 59 minutos. Então vamos começar, quer dizer, vamos terminar este livro que eu estou super empolgada. E depois já escolhi o próximo. Bom, voltei. Faz algumas horas que eu terminei A Natureza da Mordida. Eu terminei de ler no café da manhã, depois eu dei uma aula online, fiz algumas coisas aqui em casa, para eu ir refletindo e pensando sobre o que eu li antes de vir aqui falar. Então, faltam 2 horas e 57 de leitura de hoje. E eu já escolhi o próximo livro, vou mostrar, mas vamos falar sobre isso aqui, A Natureza da Mordida. Que livro impactante! Que livro sensível. Então aqui nós temos a história de três mulheres, na verdade. 2, e depois a gente vai ter, né, a terceira, que é a Bia, a Olivia e a Teresa. A Bia é uma senhora idosa que tá passando por um momento da vida de esquecimento, de falha no corpo, daquela coisa que acho que todos têm medo, né, com a chegada da idade. E ela tem o hábito de todo domingo ir até uma banca, onde tem que é um sebo, uma banca sebo, sentar, tomar café, comer um pão de queijo, sempre na mesma mesa. E um dia ela chega e ela vê uma menina, né, uma mulher, sentada na mesa, uma mulher jovem, né, ali a gente não tem muito a idade, mas acredito que seja de uns 40 anos. Entre 35 e 40 anos. E ela vê essa mulher na mesa dela, que ela senta todos os dias, todos os domingos, e ela quer aquele lugar de volta. E o que chama atenção são os olhos dessa menina e a roupa que ela tá vestindo. Ela tá vestindo um casaco verde oliva. E quando ela se aproxima, ela descobre que o nome da menina é Olivia. E ela acha fascinante o fato dela chamar Olivia e estar usando verde oliva. E elas vão começar a compartilhar coisas da vida dela, passados. Então as duas sofreram grandes perdas e não tem resposta, né? Pelo menos a Olivia, a gente tem certeza que ela não tem resposta, e a Bia, a gente não sabe muito bem se ela tem a resposta ou não. E a gente só vai entender de fato o que aconteceu, quais são essas respostas, do meio pro final do livro. Mas o livro não é sobre as respostas em si. Claro que a gente fica preso, a gente quer saber o que aconteceu com essas mulheres, o que é essa dor, como isso chegou, né? Então a gente vai ter a Olivia com uma amizade rompida, e a Bia com um casamento rompido, e a Teresa com uma relação de pai e filha rompida. E a gente vai entender como as relações do passado afetam o nosso futuro e como também o fato de nós não termos respostas para as coisas nos corroem com o tempo. Ao mesmo tempo que a gente reflete, será que é necessário a gente ter respostas sobre tudo?
Será que a gente precisa mesmo das respostas? Será que nós estamos prontos para certas respostas? Então é um livro que vai falar muito sobre isso, sobre a questão de a gente ter essa busca, né, do ser humano por respostas, mesmo sem saber se a gente vai aguentar a resposta, aguentar a verdade, ou se às vezes é melhor deixar pra lá e não saber. E o livro é sobre isso. Então a gente vai ter essas duas mulheres conversando nesses domingos, elas vão se encontrar todo domingo e contar partes soltas da história delas. Pra mim foi um livro assim muito sensível, fez refletir muito sobre várias coisas. Bom, minha próxima leitura vai ser O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Eu li 40 dias dela e eu amei, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E vamos lá, então ainda temos 3 horas de leitura hoje. Hoje vai ser um dia um pouco corrido, porque eu tenho coisas pra fazer em casa, tenho coisas de trabalho. E à noite é a formatura dos meus alunos do 9º ano, então eu também vou à formatura. Não sei como serão essas 3 horas aí de leitura, mas tem que dar certo porque é só o segundo dia desse desafio. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira e ontem falhamos. Não consegui, de 4 horas sobraram 2 horas e 37, porque não deu tempo mesmo. Eu trabalhei o dia todo. E depois eu fui à formatura dos meus alunos, cheguei super tarde. Ainda quando eu cheguei, eu peguei uma graphic novel no Kindle pra ler, só que meu Kindle tá sem bateria. Os Olhos de Quem Vê, que é uma graphic novel sobre aceitação, enfim. Aí eu não tava afim de ler esse livro depois da Carla Madeira, porque também imagino que seja um livro, né, denso. E aí eu falei, não, vou pegar uma coisa leve, porque senão vai ficar muita carga emocional. Mas eu li pouquinho, 11%, e dormi. Então, o que eu decidi? Que no tempo de hoje, de quarta-feira, eu vou somar o tempo que ficou faltando ontem. E vamos ver qual é o tempo de quarta-feira. Quarta-feira passada, eu fiquei 5 horas e 20 minutos no celular. O que eu fiquei fazendo esse tempo todo no celular? Meu Deus! Ou seja, 5 horas e 20 minutos mais 2 horas e 37, arredondando umas 8 horas de leitura. Eu vou ver se eu começo a ler esse, vou intercalando com a graphic novel. Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. E eu não vou conseguir mostrar meu celular com os horários agora, porque eu tô gravando com ele. Eu tava gravando com o celular do meu namorado, mas hoje ele foi trabalhar presencial, então o que vale é a intenção. Ontem eu tinha 7 horas e 58 minutos pra cumprir e ficou faltando 4 horas e 8 minutos que eu vou ter que somar ao dia de hoje. Mas o que eu consegui ler ontem? Eu consegui chegar na página 125 do Voo da Guará Vermelha. Então falta só isso aqui pra eu terminar. Eu não terminei porque já tava tarde, eu queria muito deitar. Então eu deitei, peguei no Kindle Nos Olhos de Quem Vê, da Elô D'Angelo, uma quadrinista brasileira. E ela vai falar sobre como foi, né, crescer, ser mulher no início dos anos 2000, com todo aquele padrão de cabelo liso, de corpo sem pelo, de corpo extremamente magro. Então, da questão da aceitação do crescimento dos seios, e de tudo isso que era essa mulher nessa época, com as revistas e tudo mais. É um livro bem interessante, legal, principalmente se você foi adolescente nos anos 2000. Eu fui adolescente nos anos 2010, né? Mas então as coisas ainda eram dessa forma, mas um pouco menos. Eu gostei bastante, foi uma ótima experiência. E agora, né, eu vou somar as 4 horas e 8 de ontem que ficaram faltando com o tempo de hoje, que eu sinceramente não vi ainda e tava desacostumada a ter que gravar e usar meu celular pra tudo. Acabei de olhar, quinta-feira passada eu fiquei 2 horas e 36 de tela, então eu somei 2 horas e 36 de quinta com as 4 horas e 8 que eu fiquei devendo ontem. E deu total de 6 horas e 44 minutos, então esse é o tempo que eu tenho que ler hoje. Vou terminar e depois volto aqui pra falar um pouquinho dele e escolher minha próxima leitura. Eu terminei O Voo da Guará
vermelha. Que a gente tem a história, né, do Rosário, que é um homem que tem o sonho de ler e escrever, que veio de uma vila, que não tem pai, não tem mãe, no começo nem tem nome. E a gente vai ver essa busca dele no mundo por alguém que o ensine a ler e escrever. E ele vai se encontrar com a Irene, que é uma prostituta soropositiva. E ao contrário do Rosário, que tem essa esperança de aprender a ler, de ser contador de histórias, ele conta muitas histórias. A Irene é uma mulher que está esperando a morte, que trabalha ali ganhando o mínimo possível para sustentar um filho que é cuidado por uma velha, e ela não tem esperança mais, ela só tá ali esperando a morte chegar enquanto ela tenta sustentar ali, dar um mínimo para essa criança. E eles vão se encontrar e o Rosário vai trazer para Irene a esperança, um pouco de esperança. Então as histórias vão despertar nela a vontade de viver de novo. E ela, apesar de não ser, né, uma mulher super letrada, ela sabe ali o básico de ler e escrever o suficiente para ensiná-lo. Então eles vão ter essa troca, né? Ela ensina ele a ler e escrever enquanto ele conta histórias e cria essa esperança dentro dela. E cada capítulo tem um nome de cores: cinzento encarnado, verde negro, roxo e branco. E a gente vê o quanto essas cores transmitem, né, os sentimentos que a gente vai encontrar naquele capítulo. E é um livro assim que me deu muita saudade da Macabeia. Os dois personagens me lembram a Macabeia. Essa é a realidade. Por isso, por essa saudade da Macabeia de Clarice Lispector, eu decidi que minha próxima leitura vai ser A Paixão Segundo GH, porque me deu vontade de ler Clarice. E faz tempo que eu li A Paixão Segundo GH, e desde que eu assisti ao filme no ano passado, eu tô pra reler. E essa edição da Rocco maravilhosa. Então, essa será a minha próxima leitura. Clarice é a minha autora preferida, então vou matar um pouquinho dessa saudade, dessa escrita intimista e maravilhosa. Olá, hoje é sexta-feira, dia 20. Eu consegui cumprir às 6h44 e eu vim falar tudo que eu li nesse tempo. Primeiro, A Paixão Segundo GH. Eu cheguei na página 104, então já passei da metade. Ler Clarice Lispector é sempre um desafio, né? Por mais que seja releitura. Então, às vezes, a gente precisa ler mais de uma vez a mesma página. Então, mesmo sendo um livro menor do que os outros dois, estou levando muito mais tempo para fazer essa leitura do que eu levei para fazer a da Carla Madeira e da Maria Valéria. O que já é esperado, né? Principalmente de A Paixão Segundo GH. Basicamente vai contar a história da GH, decide ali, né? A empregada foi embora e aí ela decide que ela vai arrumar a casa. E ela diz que vai começar pelo quarto da empregada porque deve estar uma bagunça. E quando ela entra, ela vê tudo muito limpo. E isso cria uma epifania nela e várias discussões ali existenciais. E isso se intensifica quando ela se depara com uma barata. Então o livro é sobre todos os pensamentos, epifanias e crises existenciais que a GH vai tendo ao longo do livro. É sobre o dentro dessa mulher e como isso reflete na sociedade, em todas nós mulheres. E li outras 3 coisas. Ontem, quando eu deitei, eu peguei no Kindle. Meu Kindle tá longe, então eu vou pegar pelo celular. Eu li Gengibre Deu um Golpe no Natal, da Clara Alves. E assim, eu não sou o público-alvo desse conto sáfico, bem bonitinha, bem fanficzinha, 2 meninas que brigam por uma árvore de Natal e elas descobrem ali que são vizinhas, enfim, vai ter um romance, o gato dela acaba ajudando e atrapalhando o Natal, enfim. Aí eu tinha me esquecido da existência de audiobooks. Simplesmente tinha me esquecido e me lembrei deles hoje. E aí, pelo Everand, eu ouvi Galateia, da Madeline Miller, até porque a Canção de Aquiles é um queridinho do meu coração. Eu gostei, né? A gente vê, né, uma outra visão, uma visão feminina da história de Pigmalião. A gente vai ver a visão daquela estátua, daquela mulher, né, que no conto grego de Pigmalião, né, ele cria aquela estátua e pede pra deusa Afrodite, que ela viva, então eles se casam e tudo aquilo, né? E no mito, né, original, a gente não tem essa visão, a voz da mulher, né? Que aqui ela vai receber o nome de Galateia, que é essa estátua que cria vida, essa mulher perfeita, sem voz, sem identidade. Então aqui a Madeline Miller dá uma identidade para Galateia, né? E dá voz para essa mulher.
e faz críticas ali a algumas coisas, né, do patriarcado. Então é um conto legal, assim. E depois eu ouvi também A Bruxa Não Vai para a Fogueira, da Amanda Lovelace. E assim, eu não sei muito o que falar sobre esse livro, né? É um livro que vai tratar de questões feministas e do lugar da mulher na sociedade, de como fomos e somos vistas como bruxas. E vai ter várias discussões sobre abuso verbal, sexual, infantil, enfim, toda a construção de ser mulher na sociedade, de como agir, várias discussões. É um livro legal, mas é demais, assim. Agora vamos ver quanto tempo eu fiquei no celular na sexta-feira passada. Estou com um pouco de medo, porque sexta-feira é um dia que eu fico bastante. Olha, até que não foi tanto. 4 horas e 40 minutos. E é isso, vou continuar lendo A Paixão Segundo GH. E aí, se eu for intercalar, depois eu conto o que eu li aqui. Olá, hoje ainda é sexta-feira. Falta 1h25 de leitura. Terminei A Paixão Segundo GH e precisei ficar um tempo assim, refletindo, sacando lágrimas. Clarice. Clarice é a minha autora preferida. Mexe muito comigo, muito. Já falei um pouquinho do livro, né? Mas aqui a gente vai ter o encontro do eu, ou o desencontro do eu. Muitas reflexões sobre a vida, sobre o que passamos, como nos vemos ou como não nos vemos. Em contrapartida também uma reflexão de classes sociais. Então a gente tem aqui o quarto da empregada, né, que até como diz o Luiz Fernando Carvalho, que escreveu o Pós-Fácil, é uma representação de uma senzala moderna, esse quarto, né, que difere de todo o resto da casa. Não é um livro que eu indico para todo mundo. Se você nunca leu Clarice Lispector, comece pelos contos, principalmente os de Laços de Família, ou Romance A Hora da Estrela, mas A Paixão Segundo GH, você tem que já ter esse apego pela Clarice, ao meu ver, tá? E é isso, eu vim de 3 leituras muito densas, que foi Carla Madeira, Maria Valéria e agora a Clarice. Então eu decidi que eu vou mudar totalmente, assim, o meu mood de leituras e vou pegar uma coisa juvenil. Eu tava lendo o livro 2 daquela série Feias, que lançou o filme na Netflix, mas eu nem lembro quantos por cento eu parei. Nossa, eu li pouquíssimo, 13%, achei que eu tivesse lido mais. Então eu li Feios, faz uns 3 meses. Comecei a ler Perfeitos, mas aí não continuei. Eu acho que eu vou continuar, 13% no Kindle. À noite eu prefiro ler no Kindle, porque eu fico deitada, luz apagada. Eu acho que é isso, eu vou continuar lendo Perfeitos. Preciso sair desse mood, preciso de um livro assim juvenil, sem ter que pensar muito. Além disso, eu estou ouvindo um audiolivro que na verdade mais parece um podcast. Eu até pesquisei, o livro realmente não existe, que tá no Everand. O meu poeta preferido é o Carlos Drummond de Andrade. Eu amo ouvir pessoas, estudiosos das letras, da literatura, falar sobre autores. E eu achei esse daqui, pelo Rodrigo Petrônio, no Everand, e eu tô amando. Tem uma vibe assim de podcast, me lembra muito o podcast que a Rocco fez da Clarice Lispector, tem no Spotify. Eu já ouvi várias vezes, eu sempre volto e escuto de novo. Eu amo. Vou tentar matar essa 1h25 hoje, que acho que eu consigo, são 9h40. E amanhã eu volto pra gente ver se eu consegui. Olá, então chegou a hora de encerrarmos o vídeo e contabilizar quanto de leitura a gente conseguiu em 5 dias, trocando tela pelo livro. Primeira leitura concluída foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Depois, Nos Olhos de Quem Vê, da Elo D'Angelo. Em seguida, O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Gengibre Deu Golpe no Natal, da Clara Alves. Depois, Galateia, da Madeline Miller. A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, da Amanda Lovelace. A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Então, de leituras concluídas em 5 dias, eu consegui ler 7 obras e ainda consegui ler um pouco de Perfeitos e ainda ouvi metade do audiolivro sobre o Carlos Drummond de Andrade. Então foi um saldo muito positivo, né? Se a gente trocasse a tela por livros toda semana,
Bati as metas rapidinho. Bom, se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.